Evangelho de Lucas, capítulo 2. Obrigado, meu irmão. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles, ali chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Feche seus olhos mais uma vez e ore comigo, por gentileza. Senhor Deus e Pai, Deus de toda graça, Deus de eterno amor, Senhor Pai, nós estamos aqui nessa noite, neste culto, Senhor, aonde no dia de amanhã e hoje nós comemoramos simbolicamente o nascimento do Teu Filho. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite para adorar o Teu nome, para orar a Ti, para falar contigo, mas também, Senhor, para ouvir a Sua voz. Deus, fala aos corações de cada um que aqui está nessa noite, Senhor. Ó Deus, nos capacita, nos dá condições necessárias, ó Deus, para entender a Tua mensagem, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Eu esperava, confesso aos irmãos, ter mais pessoas hoje aqui no culto. Amém? Mas nós sabemos que aqueles que estão aqui porque foi Deus que preparou este dia para estarem. Amém? Foi Deus que chamou a cada um de nós para estarmos aqui. Irmãos, nós temos, desde que eu me conheço por gente, eu sempre vi e ouvi que o símbolo do Natal era o Papai Noel, né? Um senhor barrigudo, né? Eu olhei agora para o seu Miguel, acabei não falando do seu Miguel, né? Mas um senhor barrigudo, velhinho, cabelos brancos, barba branca. Não é o esposo de Carminha, não, barba branca não. Amém? Mas desde que eu me conheço por gente, esse era o símbolo que eu pensava ser o Natal. Assim como na Páscoa eu pensava que o coelho era o símbolo da Páscoa. Mas na verdade não são. Assim como o coelho não é um símbolo da Páscoa, nós sabemos que na verdade é o cordeiro. Papai Noel não é um símbolo do Natal. Nós sabemos que o Natal é uma data especial para nós cristãos. Nós sabemos que mesmo simbolicamente, mesmo não sabendo ao certo o dia a qual nosso Senhor nasceu,
mas nós temos o Natal como data do seu nascimento, data a qual nós comemoramos o maior dia da história da humanidade. Ou como tema dessa pregação de hoje, o dia onde teve a maior notícia, a maior manchete que o mundo poderia ter. E a manchete é: nasceu o Filho de Deus. Eu me lembro até hoje, algumas coisas ficam marcadas em nossas vidas. Eu lembro até hoje que antigamente na Globo, quando tinha uma notícia assim de última hora, passava aquele plantão, não é isso? Eu me lembro até hoje no dia que aconteceu aquele acidente, aquele atentado nas Torres Gêmeas, que toda hora a Globo estava noticiando, sabe? Como de primeira mão as informações. E aquilo, o objetivo daquilo é trazer informação, e informação importante. E aqui nós lemos nessa passagem um anjo trazendo talvez a maior notícia que nós podemos presenciar, o maior noticiário que nós podemos enxergar, a maior informação que nós podemos obter, que o Eterno, Ele entrou no tempo, e que Deus Eterno começou a habitar entre os homens. Eu queria dizer para vocês que não é Papai Noel que é o símbolo do Natal, não é nada, não são festas, não é comida, não é roupa que representa o Natal, não é a felicidade mundana que o mundo tem empregado todo ano para nós, a sociedade tem empregado, que é isso que é o símbolo do Natal. E não é um momento de alegria por estar ali somente, mas o Natal representa o nascimento da maior pessoa que poderia nascer nesse planeta, neste mundo, que é Jesus Cristo. Então, hoje é um dia de você estar extremamente alegre, é um dia para você estar extremamente grato, porque esse Senhor nasceu, esse Deus eterno começou a habitar no tempo por amor de você, por amor de mim. Jesus Cristo, Ele deixou o seu trono de glória, Ele abandonou a sua morada celestial, se fez homem, para que eu e você pudéssemos no dia de hoje, dia 24 de dezembro de 2021, estar aqui glorificando e exaltando o nome dEle. E esse texto, o evangelista Lucas, ele vai nos contar como se deu o nascimento do Senhor. Ele vai dizer no começo, que houve uma publicação, houve uma ordem do imperador César Augusto, para que os homens fossem às suas cidades para se alistar. Mas eu gosto muito de contar história. Eu gosto muito de história, na verdade. Se eu pudesse, eu viraria professor de história, mas não dá. E eu gosto de contar história porque quando nós contamos a história que nós conhecemos, nós deixamos de achar que a Bíblia é apenas história, que a Bíblia é apenas contos ou fábulas inventadas pelos homens. Quando nós paramos para observar que as histórias que aqui estão, elas coindizem com as histórias que nós conhecemos na escola, nós observamos que aqui não é simplesmente contos, mas é realidade. Para quem não sabe, César Augusto, o seu primeiro nome, na verdade, era Caio Otávio. Ele era sobrinho de Júlio César, o grande imperador de Roma. E Caio Otávio, ele não tinha direito ao trono romano, se assim eu posso dizer. Só que quando o seu tio Júlio César morreu, ele soube que o seu tio colocou em seu testamento, colocou ele como sendo um filho dele próprio. Então ele começou agora a ter direito também ao trono do Império Romano. Só que ele tinha um filho, Júlio César tinha um filho, Marco Antônio. E Marco Antônio, quando Júlio César é assassinado em 44, ele assume o trono do seu pai. Só que ele se apaixona por uma mulher. Marco Antônio, ele começa a falhar em suas responsabilidades no Império Romano. Ele se apaixona por Cleópatra. E ele começa a deixar de lado as suas obrigações. E Marco Antônio, ele era casado justamente com uma das irmãs de César Augusto, que ainda no caso era Caio Otávio. E ele começa a abandonar a irmã daquele homem. Então aquele homem se levanta com alguns homens do Império Romano e atacam em 31
a cidade de Actum, para poder tomar o império das mãos de Marco Antônio. Eles vencem aquela batalha. E algum tempo depois, Marco Antônio e Cleópatra se suicidam. Então, César Augusto, em 27, ele é declarado imperador romano. E é esse mesmo imperador que dá uma ordem para que todos os homens fossem cada um à sua cidade para se alistar. Ele realizou um censo para que ele pudesse ter dois objetivos, para que ele tivesse duas respostas, na verdade. A primeira resposta é ele saber qual homem poderia entrar no exército, qual homem poderia servir o exército romano. E o segundo objetivo era saber qual eram os impostos, como ele poderia cobrar os impostos em todo o império. A Bíblia conta que José, esposo de Maria, ele precisava sair de Belém, sair da Galileia, na verdade, da cidade de Nazaré, e ir até Belém, porque ele era da família de Davi, e Davi era da cidade de Belém. E José, ele pega a sua esposa, já grávida de 9 meses do Senhor, nosso Salvador, e leva Maria 120 quilômetros de Nazaré até a cidade de Belém, para que ele pudesse se alistar. Mas existe uma observação nisso tudo. Não era necessário que José levasse Maria. Mas por que ele levou então Maria com 9 meses, prestes a dar à luz? Nós sabemos que a Maria, ela engravidou de Jesus, não através de um ato normal. Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Maria engravidou de Jesus ainda virgem. E poderia haver calúnias contra a vida de Maria se José a deixasse em casa sozinha. Então José, com esse receio, cremos nós, ele leva a sua esposa, mesmo passando por toda aquela dificuldade, pelo sol quente, pela poeira da estrada, pela má alimentação, pela falta de água, pelas noites mal dormidas. Eu não sei dizer, mas eu creio que as mulheres poderão dizer melhor do que nós homens quão difícil é carregar uma criança na barriga, e ainda mais com 9 meses. Eu imagino que é muito difícil. Eu imagino que o peso da barriga deve ser imenso. As dores nas costas devem ser terrível. Imagina você, em cima talvez de um jumentinho, percorrendo 120 quilômetros de uma cidade a outra, somente porque o imperador mandou o seu marido alistar-se. E foi isso que aconteceu. Maria com José, eles saíram de Nazaré e foram até a cidade de Belém. Só que quando eles chegaram lá, não havia aonde se hospedar. A cidade estava cheia, porque todos os homens estavam indo para lá para se alistar. Então não havia lugar para eles. E Maria, ela entra agora em trabalho de parto. E não existe, não tem mais quarto, não tem mais hospedaria. O que resta é um estábulo. O que resta é um lugarzinho onde os animais descansam durante a noite. O que resta é uma pequena manjedoura feita de pedra, onde os animais bebiam a água. E foi ali que Jesus Cristo, o Senhor, o Deus, Criador de tudo, o soberano, nasceu. Foi ali que Deus, o Todo-Poderoso, veio ao mundo. E nós paramos para pensar na seguinte coisa: se Jesus Cristo, que é o Senhor e é Todo-Poderoso, como nós falamos sempre, que é dono do ouro e da prata, Ele veio de uma forma tão simples, de uma forma tão humilde. Por que nós, homens, meros mortais, nos importamos tanto em obter riquezas? Porque nós, homens, nos incorremos tanto atrás das riquezas deste mundo. Mas Jesus Cristo, Ele veio daquela forma humilde para nos dar uma lição. Para nos dar uma lição que neste mundo não é riqueza, mas sempre será a glória de Deus. E nós entramos aqui na segunda parte do texto, a partir do verso 8, que é onde me interessa nessa noite. Diz assim no verso 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam,
e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Algo muito interessante aconteceu aqui. Depois do nascimento de Jesus, ele havia sido enrolado em faixas, e sua mãe havia colocado ele na manjedoura. José, Maria, creio eu que os animais em volta, e o Filho de Deus, o Senhor ali deitado naquela manjedoura. A Bíblia conta que um anjo desceu do céu e apareceu a pastores. Mas o algo mais importante de tudo é que essa notícia tão soberana que ecoa até os dias de hoje, que é o nascimento de Jesus, ela foi apresentada em primeira mão a meros pastores. Para quem não sabe, os pastores eram tidos como pecadores. Quem estava ontem numa descoberta sabe que os pastores são assim também como os publicanos. Os pastores eram considerados ladrões, homens indignos, ao ponto de nem servirem como testemunhas em tribunais. Eram homens indignos, eles não tinham a honra de participar das leis civis. Os pastores eram homens rejeitados por aquela sociedade. Eles eram cerimonialmente impuros. Eles não podiam guardar a lei da forma que os outros faziam. E por isso a sociedade os desprezavam. E por isso a sociedade os rejeitavam. Mas o mais interessante de tudo é que a maior notícia que esse mundo já ouviu foi revelada, em primeiro lugar, para aqueles que eram desprezados pelos homens. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus, Ele não olha para o homem assim como nós olhamos. A sociedade muitas vezes pode nos taxar de alguma forma, pode colocar sinônimos em nós, mas o que importa acima de tudo é aquilo que Deus tem e fala de sua vida. Jesus Cristo está nos ensinando e dando um tapa na cara da sociedade, porque os fariseus, eles se achavam soberanos. Para vocês terem ideia, possivelmente aquele rebanho que estava sendo cuidado por aqueles pastores pertenciam aos fariseus, porque as autoridades do templo, para não faltar cordeiro para os sacrifícios, eles tinham alguns rebanhos de cordeiros próximo a Belém. Então acredita-se que esses homens que guardavam os cordeiros que eram sacrificados no templo, agora em primeira mão, eles receberam a notícia que o Cordeiro de Deus havia nascido. Então a sociedade pode colocar diversas taxações em nossas vidas, ou a sociedade pode desprezar qualquer homem. Nós podemos desprezar a qualquer um, mas o que importa é o que Deus tem para a vida de cada um de nós. É o projeto e o plano que Deus tem reservado para cada um de nós. Aqueles homens, aos olhos da sociedade, não eram dignos, mas Deus os considerou dignos de receber a maior notícia deste mundo. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja só que o conteúdo da mensagem do anjo era algo de extrema importância. Aqueles homens, no começo, eles ficaram atemorizados, porque a Bíblia diz que quando aquele anjo apareceu, brilhou a glória de Deus. Imagine que a luz das estrelas perdeu seu brilho, de tão forte, tão intensa que era a luz que emanava daquele anjo pela glória de Deus. Então aqueles homens começaram a ficar atemorizados. Eles temeram, mas o anjo disse: não tenha medo. O que eu trago para vocês é boas novas. O que eu trago para vocês é uma boa notícia. E a boa notícia, ela perdura até o dia de hoje. A boa notícia é que Deus, Ele enviou o seu Filho para perdoar pecadores. A boa notícia é que para que nós, hoje que estamos aqui, ainda existe esperança.
A boa notícia é que para mim e para você, Deus tem um projeto em nossas vidas. E Ele continua dizendo: boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Veja que Deus, Ele não enviou um juiz. Deus, Ele não enviou um soldado, e nem mesmo um reformador. O que Deus enviou aos homens foi um Salvador. A sociedade na Palestina, os judeus, eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias rei que iria tomar o poder do Império Romano. Mas o que na verdade Deus enviou para eles não foi um guerreiro. O que Deus enviou para eles foi um Senhor e Salvador. E não somente para eles, Deus enviou para nós também. Deus enviou o Filho dele para mim e para você. Então lembre-se que o Natal não é mera alegria. O Natal é grande alegria, porque foi nesse dia que o nosso Salvador veio ao mundo. Verso 12: e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo... Veja só, no começo foi apenas um anjo, trazendo a boa notícia. Agora, o evangelista vai dizer que apareceu que um exército celestial, louvando a Deus. Agora os portais do céu estão abertos, e aqueles homens eles estão contemplando milhares e milhares de anjos, louvando e glorificando a Deus, louvando e bendizendo a Deus. O que aqueles anjos diziam? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aqueles anjos estavam glorificando a Deus, porque Ele havia enviado o nosso Salvador. Veja que toda glória é de Deus. Veja que toda obra é de Deus. Veja que o plano é de Deus. E veja que o louvor deve ser direcionado a Deus. Desde a eternidade, Deus havia planejado enviar o seu Filho. E naquele momento Ele cumprira com a sua promessa. Gênesis 3,15 vai dizer que nasceria um da semente da mulher. Isaías 7,14 vai dizer que esse nasceria de uma virgem. Vai dizer também em Miqueias, capítulo 5:2, que ele nasceria na cidade de Belém. E Deus, em todo o tempo, Ele cumpriu a sua promessa. E esse mesmo Deus que cumpriu a sua promessa de enviar um Salvador, Ele também prometeu novamente que esse Salvador voltaria para buscar a sua igreja. Então isso, meus irmãos, é motivo de mais do que ter alegria. É motivo de ter eterna esperança. Porque se Deus no passado não falhou com suas promessas, ainda agora não falhará. Não será agora que Ele falhará. Então toda glória é para Deus. Todo louvor é para Deus. E o interessante de tudo que Ele vai dizer: e paz na terra entre os homens. Sabe o que significa? Que Deus, ao enviar Jesus Cristo, Ele estava criando uma paz entre Ele mesmo e os homens. Deus estava restabelecendo a paz que havia se perdido no jardim do Éden. A paz entre os homens aqui não é paz entre Deus e os homens. Deus agora estava novamente restituindo ao homem ao seu lugar de origem, que é na presença de Deus. E é por isso que Ele é digno de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Para concluir, meus irmãos, uma coisa que me chama muita atenção é que aqueles homens, quando Jesus Cristo começou a sua pregação, quando Jesus Cristo começou o seu ministério, aquelas pessoas,
que passaram centenas de anos esperando o Messias, eles não receberam. Quando Jesus Cristo entrou em suas cidades, quando Jesus Cristo pregou em suas sinagogas, na verdade, a reação deles foi tentar matar o Senhor, foi tentar precipitá-lo em um despenhadeiro. A vontade daqueles homens era cuspir, era bater, era maltratá-lo. Aqueles homens receberam seu Salvador em uma manjedoura, e aqueles homens despediram o seu Salvador em uma cruz. Aqueles homens em nenhum momento abriram seus corações para receber o seu Salvador. Aqui vai algo muito importante para nossas vidas. Não feche o seu coração para receber o Senhor. Não endureça o seu coração para receber o Senhor. Não perca a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho e ser por ela tocado. Abra não somente os teus ouvidos, mas o seu coração ao Senhor. O seu Natal não é apenas compras, festas ou qualquer outra coisa. O seu Natal é Jesus. Sabe o que eu vejo no Natal, que acontece muitas vezes? As pessoas, elas perdem um senso de direção. Por que eu estou dizendo isso? Porque viram a loucura frenética para comprar coisas. Seja para comer, seja para vestir, seja para enfeitar a casa. Você vai no shopping center e você não consegue entrar praticamente. Você não consegue estacionar um carro. Porque as pessoas, elas acham que o Natal é isso. Que o Natal é estar com a roupa nova, que é se alegrar somente com a família, que é para alguns beber, fumar, curtir em festas. Mas o Natal não é isso. O Natal é Jesus Cristo. E essa notícia que mais de 2000 anos está ecoando até hoje, ela deve sempre ecoar em nossos corações. Porque foi neste dia, foi neste momento em que a nossa salvação teve início. Foi neste momento em que Deus cumpriu a sua promessa de trazer de volta o seu povo. De trazer de volta um povo que não chamava por Ele e não perguntava por Ele. E esse povo somos nós. Nós não perguntávamos pelo Senhor. Nós não queríamos saber do Senhor. Mas Deus, lá na eternidade, Ele havia escrito o seu nome, o meu nome, no livro da vida. Meus irmãos, nosso Natal é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?